Eu fiz upload dos códigos das vídeos da semana passada, não foi? Não. Foi. Porque os vídeos ficaram muito grandes e a minha internet estava ruim, que eu gravei numa qualidade muito alta. Aí para poder fazer upload em casa eu levo uma noite para cada vídeo. Enquanto aqui na UFC eu levo 15 minutos, que aqui a gente tem 100 MB de upload. É massa. Fazer upload aqui na rede cabeada show de bola. Rede Wi-Fi não presta. Mas bora lá. Então, o trem ele trabalha essas duas coisas. Você entender o processo de delegação, o trem ele se responsabiliza por cada pequena unidade e o próprio processo de composição do toString. Isso acontece em vários casos, como por exemplo, quando a gente vai montar uma interface, certo? Existem componentes que agrupam outros componentes. Ok? Existem os layouts. Vocês já viram isso, né? Existem os layouts. O layout é um componente visual que guarda outros componentes visuais. Então, quando você manda desenhar esse cara, o que é que ele faz? Ele pega e desenha todo mundo que está dentro. Entendeu? Então, isso daqui é super comum. Você ter um elemento que se responsabiliza por delegar vários outros elementos que são semelhantes a ele. Então, isso daqui, vocês fizeram, quem foi que fez as duas coisas? O trem. O que é que está faltando? O que é difícil ainda para vocês? Tudo. Não é para ser tudo sempre, entendeu? A gente já está entrando na quarta semana, a gente estamos na quinta semana de aula. Tirando o tempo que a gente passou fora, que eu passei fora, né? Então é como se a gente estivesse na quinta semana de aula. Então é para começar a não ser difícil tudo. Então se tudo ainda está difícil, então tem um problema aí. Não é para ser assim. Ok? Então o que é que a gente precisa fazer para a gente melhorar a situação? Porque é para as coisas começarem a serem mais fluidas. A gente estava planejando fazer o que na aula de hoje? A aula de hoje eu ia fazer a prática da agenda telefônica. Por exemplo, teria como tu, sei lá, refazer o trem inteiro, tu fazendo, porque é uma coisa tu fazer e outra coisa o monitor fazer. Tudo bem, vocês querem que eu refaça o trem? Sim. Ok. Bora nós. Do começo. Vamos parir um trem agora. Vamos parir um trem. Trem há de ser parido. Dropbox, disciplinas, PDD, Mcadir, S07, S08, episódio 1, trem, Reborn, S08, S01, TSC, menos init, né, para poder gerar o tsconfig. Code. Vamos criar um novo arquivo que vai ser o nosso amigo main.ts. Então vamos fazer só vamos distribuir as grandes funções, tá certo? As funções mais relevantes. Então a gente tem a pessoa, na verdade, nossa pessoa tem o nome. Para que serve o nome da pessoa? É só para encontrar a pessoa, né? Então vai ser só o nome mesmo, vamos fazer só o que é relevante. Professor, mas a pessoa tem nome, CPF, telefone, identidade. Abstrai. Para a gente o que serve é que a gente está trabalhando com essa entidade que vai estar sendo embarcado, desembarcado, passagem, etc. Ok. Tinha uma ideia passando para quem era igual, tem o mesmo nome, mas desembarcar, fazer o desembarque ali. Tudo bem, mas assim, o que é que eu estou dizendo? O importante é que tenha uma chave. Pessoa tem que ter uma chave pelo qual ela vai ser encontrada dentro do trem, uma chave única. Essa chave única pode ser qualquer coisa. A gente chama de identificador CPF, porque o CPF é único. Então, vamos dizer que a pessoa só tem o CPF, que é o identificador.
Tendo um identificador único, pode ser qualquer coisa, pode ser o nome, que se ele for único, pode ser o CPF se for único, pode ser o bilhete de passagem se for único. O importante é que ele tenha um identificador único que me permita não ter duplicação dentro do trem. Precisa de alguma coisa assim diferente disso? Não, né? Não, porque a gente sempre procura pelo ID, guarda pelo ID e etc. Se você quiser gerar a lista lá dos passageiros que embarcaram, legal ou não? Porque você pode ter pessoas com menos. Tudo bem, então partiu. Nome. Ok. RG. RG. Cara, tá o nome tão feio aqui. Vamos aqui. Nome e RG. Pessoa tem o quê? Só o toString. Vamos só distribuir aqui, tá? Depois de nome nós temos vagão. Caramba, o que é isso? É porque como eu não tô botando nada, ele tá fazendo as expansões, né? Vagão tem embarcar. Tu tá sem cadeira? Não, eu não enxergo. Tu não enxerga? Bota a câmera aqui, ó. Bota aqui, ó. Senta aqui do meu lado. Eu só não vou pedir para vocês fazerem, porque já que o objetivo é a gente prestar atenção, aí eu vou no fluxo, vou escrevendo um pouquinho mais rápido, tá certo? Já que vocês já fizeram, o objetivo aqui é mais tirar dúvidas sobre o que vocês fizeram, tentaram fazer e não conseguiram, tá bom? Então a gente vai fazendo a abordagem de baixo para cima. Então a gente vai desde o mais específico para o maior. ToString serve para transformar esse objeto num texto. Então, sem o ToString eu não consigo transformar esse objeto no texto. Por exemplo, vamos aqui só para pessoa. Class, pessoa, é assim, né? Private nome, que é um string, private RG, o ID, que vocês já estão acostumados, que também é uma string. Para que serve o construtor? Não gera o construtor não para mim isso daqui? Ah, que legal. Agora deu certo, né? Da outra vez não tinha dado não. Gets e sets. Getters e setters. De nome. Ctrl P. Não, peraí. É Ctrl Shift P. Getters e setters de ID. Olha que bonito, funcionou tudo. Diz. Eu tenho uma dúvida. Às vezes tu coloca tipo a variável que recebe number, aí tu coloca igual recebe 0. Porque toda variável deve ser inicializada. É porque assim, todas as variáveis devem ser inicializadas. Essas variáveis vão ser inicializadas quando? No construtor. Se eu tivesse dentro de um método, eu não devo fazer isso daqui. Let idade seja um número. Por quê? Porque essa criatura, na hora que ela é criada, ela é inicializada com qual valor? Undefined, o maldito undefined, entendeu? Então é a mãe de todos os problemas terríveis do TypeScript. Então você não deve aceitar undefined. Tem uma forma bem chata que ele não permite que você... Ele faz o check de todos os undefined. Você vem aqui no tsconfig e clica aqui, ó, habilita esse cara aqui. Aí ele vai verificar se você não está esquecendo nada. Por que reclamas? Porque era para ter uma vírgula aqui. Pronto. Aqui ele vai verificar se você não esqueceu nenhum undefined perdido. Cadê o main? Então, o idade... ele não está checando não. Mas ele vai checar. Ele deve sempre ser inicializado. Todas as variáveis devem ser inicializadas. Para garantir que ele não vai entrar como undefined. Se você criasse um string, você poderia criar ela o quê? Vazia. Todas as variáveis devem ser inicializadas. Aqui no caso, eu tenho duas variáveis. As duas estão sendo inicializadas onde? No construtor. Para que eu tenha construtor padrão, eu vou colocar esse cara como vazio e esse cara como vazio. Porque se ele não passar nem nome nem string, ele ainda assim vai ser inicializado. Diz. Qual o comando que a gente usa para criar o tsconfig? tsconfig -- init. Aí ele vai criar esse arquivão para vocês aqui, ó. Certo?
Então vamos voltar para cá. Basicamente a nossa pessoa não tem nenhum tipo de verificação, ID, etc, etc. Então isso daqui é só mesmo para perder tempo. Ainda bem que o código faz isso pra gente. Então vamos lá. O toString faz o quê? Transforma uma pessoa. Vamos primeiro testar sem ele. Então se eu vier no código e criar uma pessoa, let Fernando é uma pessoa, criado com new pessoa Fernando, primeiro é o nome, depois o ID, né? 01. Eu consigo fazer isso daqui, console.log de Fernando. Ele vai conseguir transformar Fernando num string para conseguir imprimir isso daqui? Configure o build task, essa daqui, salvar, Ctrl Shift B, Node main.js. O que quando eu mandei imprimir pessoa apareceu o quê? Ela é um objeto do tipo objeto. Mas não é isso que eu quero ver o nome da pessoa. Eu quero que pessoa, o objeto pessoa, seja transformado num string. Para isso, o que é que eu tenho que criar? toString, que vai gerar uma... Eu tive muito esse problema na máquina de porteiro. Quando foi para printar as coisas, ele printava como se fosse um método. Umas coisas lá. Por isso que é útil, todas as classes você fazer um toString, porque a classe já sabe gerar string. Então aqui a gente pode retornar nome mais desse ponto nome mais ID mais desse ponto ID. E agora quando eu fizer o mesmo código, o que é que a gente vai aparecer? Fernando ID 1. Para isso que serve a toString. Vamos para frente? Ele não compacta não esse negócio? Mulher, mas aí aqui dando um puxão de orelha. Nós já fizemos isso umas... É como se fosse um show, né? Nós já fizemos isso umas 4 vezes. Então esse é o tipo de coisa que mostra que a gente está estudando pouco. E ele? Tá. Tudo bem. Ou então a gente está precisando pedir ajuda ao invés de guardar dúvida. E esse tipo de coisa que são pontuais... Desculpa, eu na verdade estou respondendo e-mail de ninguém, porque está sendo bem aperreado com 3 meninos em casa, então em casa não estou fazendo nada, entendeu? É porque as pequenas estão muito carentes, vocês não têm noção de como a criança, assim, é muito bom ter irmãozinho, mas os outros filhos ficam muito, muito, muito carentes, precisando de ajuda, assim, de muito suporte. Aí pelo menos nesses primeiros meses, né? Agora o bebezinho já está com 1 mês, completou hoje. Então aí eu não estou respondendo e-mail de ninguém, não é que eu não esteja ele excluindo não, porque eu respondo e-mail de todo mundo. E se eu colocar Fernando quanto nome, ele não vai imprimir do mesmo jeito, né? Aqui, só que aqui eu só vou imprimir a variável. Eu estou chamando, quando eu faço Fernando.nome, eu estou pegando o get do nome. É isso daqui que eu estou pegando. Ó, tá vendo? Estou pegando o get do nome, que está retornando o nome. Só que aqui é mais prático porque eu não pego uma variável só. Eu posso pegar, por exemplo, o resumo de tudo que o objeto tem. Então a ideia do toString é essa, fazer uma personalização de como eu vejo o objeto. Ao invés de pegar uma única variável, eu vou pegar tipo o resumo do que é que o objeto é para mim. Ele representa para mim. Então não é uma variável, aqui no caso eu estou colocando 2 variáveis. Quando a gente estiver, por exemplo, fazendo o vagão, o que é que o vagão deve mostrar? Aquela barrinha com os tracinhos, com o nome das pessoas, não é verdade? Então é isso que o vagão deve mostrar. Então, por exemplo, se eu tenho um vagão aqui, class vagão,
Então, pessoal, vocês podem ir lá na minha sala. Quinta-feira à tarde eu estou livre para tirar essas dúvidas, por exemplo, persistentes, porque a abstração é uma coisa complicada, no sentido de que para algumas pessoas elas olham e é óbvio, para outras pessoas o negócio não entra, entendeu? Tem que fazer trocentos mil exemplos diferentes. Eu tenho todas as noites, eu estou na quarta aqui até 10 horas da noite, quinta aqui até 10 horas da noite, então se você quiser quarta e quinta ficar aqui para ficar estudando no lab, ficar indo na minha sala me perturbar, eu estou a noite todinha livre, entendeu? Tipo assim, monitoria quarta e quinta a noite toda. Então vocês ficam lá, sentam juntos, marcam de ficar estudando e aí vocês têm acesso ali à minha salinha a quarta noite toda e quinta a noite toda. Eu recebo assim super bem porque eu não estou fazendo favor para ninguém recebendo para vocês. Entendeu? É por isso que eu trabalho aqui fazendo o que eu faço, porque eu gosto de fazer isso. Ok? Então, a abstração é uma coisa complexa, no sentido de que é como uma sacada de matemática. Às vezes você olha, ou então aqueles desafios de lógica que uma pessoa olha e já descobre de cara, e outro fica olhando para aquela sequência durante horas, ou então aqueles joguinhos. Não é trivial a abstração. Então, uma coisa para você pode ser extremamente fácil e outra pode ser muito, muito difícil. Então, não se culpe. Isso daqui é tudo montagem de bloquinhos. Mesmo que vocês não consigam pegar nada de cara, vocês absorvem a ideia e depois conseguem montar todos os bloquinhos. Isso daqui não tem nada de genialidade, é bloquinhos. Cada trabalho tem 2 ou 3 bloquinhos de novas ideias. Ó, 2 bloquinhos, tá vendo? Processo de delegação, toString delegado, e aí aqui a gente veria, no caso que a gente faz já, a questão das passagens, da agregação das passagens. Então a gente tem 3 bloquinhos que vão ser utilizados várias vezes nas outras atividades. Então você entendendo essa abstração da delegação, toString delegado, a questão da agregação com o guia de passagens, quando você for ver as outras coisas, se torna óbvio. Se você não pegar isso daqui, quando a gente chegar na outra atividade, vai ser mais estranho ainda, porque a gente vai ter isso daqui com mais sal, com mais coisinhas. Então é bloquinhos, são vários bloquinhos. Cada trabalho tem vários bloquinhos. Ok? De boa, o toString já melhorou? Ok. Vamos nós. Vamos dar uma compactada aqui na pessoa. O que é que o vagão tem? Quantidade máxima de passageiros. Máximo de passageiros. O quê? Um ID também. Private, né? Assim. Private ID. Não existe passageiro em pé no vagão? Não sei, tava lá. É quantidade de passageiros embarcados. Quantos cabem, né? Porque tava desse jeito lá, né? É porque tinha 2 enviados diferentes. Aí Tudo bem. Então vamos lá. É só isso que ele tem, né? E a lista de passageiros. Private passageiros. Eu tava usando esse máximo de passageiro como Referência. Era pra ser tipo uma variável estática. É um array de... Mas é porque sempre lá. Eu escrevi pessoa aqui, não foi? Não manda a lista. Passageiro. Array de passageiro. o número de máximo de passageiros bate com o tamanho da lista. Não, o número de passageiros Constructor. Tem um tamanho da lista. Nem deu certo agora. Mó paia, mano, nem deu certo. Ok, tudo bem. Mas o construtor, na verdade, ele só recebe 2 coisas, né? O ID e o capacidade. A gente poderia até colocar capacidade, que é mais bonitinho. Capacidade. Isso, não. É só isso, né? A quantidade máxima você cria lá. E o capacidade, que é um número, né? Quantidade máxima é a capacidade. Como é que eu crio aqui o joguinho agora? Isso daqui nós já fizemos na máquina de porqueira e aí a gente precisa de novo na mesma ideia. Eu preciso inicializar essas vagas. Não é verdade? Preciso Mas aí não precisa da quantidade de passageiros sentados. Precisa? Não, porque não dá de passageiro em pé. Tá. Tudo bem. Aí depois a gente pode refazer, quando a gente terminar aqui, eu faço o ML com vocês. Tudo bem? Ok? Então vamos nós. A gente já utilizou na máquina de porqueira
e a gente vai utilizar de novo a mesma ideia. E a gente utilizou também na semana passada. Lembra que a máquina de porqueira tinha uma lista de porqueiras? Sim. Ok? E mesmo que eu não tivesse nenhuma porqueira, aquele lugar precisava existir? Sim. Ok? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, só que aqui a gente vai ter que utilizar. Seria mais interessante se a gente utilizasse a ideia que a gente viu na semana passada. Uma vaga, uma cadeira pode ter um passageiro ou pode não ter um passageiro. Quando eu não tenho um passageiro, eu poderia dizer que esse lugar está como? Não definido. Nulo ou não definido. Porque é a mesma coisa que a gente viu na semana passada, né? Quando eu não tenho Foi o que a gente viu na semana passada. Quando eu não tenho ninguém logado, a variável está como nulo ou undefined. A mesma coisa, quando eu não tenho um passageiro, está como nulo. Então, como é que eu sei se tem um passageiro naquela cadeira? Testo se ele já existe dentro da lista. Eu testo se ele não for nulo, existe um passageiro na cadeira. Como foi que foi feito da outra vez? Tudo bem. Então, quando eu faço o teste, dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado. Ele vai variar quando você usa 2 iguais ou 3 iguais, mas isso é muita frescura, a gente não vai utilizar isso não. Pra gente, undefined é como se a variável não tivesse sido definida ainda, e nulo é quando eu explicitamente quero dizer que não tem ninguém. Essa questão de quando eu uso um e quando eu uso outro é meio divergente. Alguns locais dizem que eu devo sempre usar undefined, outros dizem que quando eu quero definir que ela realmente não existe, eu devo usar nulo. Quando fica esse negócio que tanto pode ser um como pode ser outro, o que vale é a regra da empresa que você está trabalhando, entendeu? Então existem várias formas de fazer a mesma coisa, cada empresa existe as regras de codificação. Então, ela vai definir o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito, como é que deve ser escrito. Por exemplo, se aqui deve ter um espaço, não deve ter um espaço. Todas essas pequenas besteiras que são irrelevantes para que todo mundo faça o mesmo código. Dessa vez a gente vai utilizar nulo, porque da outra a gente utilizou undefined só para mostrar que é a mesma coisa. Então, ó como é divertido. Ó. Nesse caso, o nosso array pode ser de passageiro ou nulo. Não é verdade? Não é verdade? Então, o que é que eu vou começar colocando dentro do meu array? Porque eu preciso ter essa capacidade, ou seja, eu preciso ter todas essas posições inicializadas com nulo. Não é verdade? Ok? Então, vamos lá. Preciso colocar quantos elementos nulos dentro do array? Capacidade. Então, vamos só adicionar aqui this.id recebe id, for let quantidade e recebe 0 e menor do que capacidade. Tem como deixar esse ID incrementar automaticamente? Não no vagão, porque não é dá, mas não é responsabilidade do vagão definir o próprio ID. Certo. Ok? É da responsabilidade de quem cria o vagão. Ok? O que é que está errado aqui? Aqui eu coloquei string, né? Esse cara aqui é... Não, isso daqui é uma string. Vocês querem string ou número? Tanto faz. Era o quê? Vamos colocar número, aí a gente faz a atribuição automática, né? Cada novo trem criado vai vir com um número automaticamente novo, só pra gente fazer isso daqui. Tá certo? Número, capacidade, número, tem que atribuir capacidade, né? Capacidade, recebe capacidade. Agora eu tenho que adicionar todos os meus elementos nulos na lista de passageiros. Então, list, que eu amo. Como é que eu adiciono, hein? Push. Quer que eu vou puxar? Não vou puxar, eu vou puxar, entendeu? Aqui, ó, inglês, show de bola. Pronto, minha lista está cheia de nada. Uma lista cheia de nada. Mas é importante para nós, porque agora eu tenho como olhar se a cadeira número 3 está vazia, se a cadeira número 2 está vazia, se a cadeira número 5 está vazia. Antes eu não tinha como olhar se era uma lista que não tinha nada. Agora ela está pelo menos cheia de nada. Ok? Tudo bem. Ok, vamos para o método mais importante. Os dois eu vou fazer só o embarcar e o toString, tá? Embarcar recebe um
passageiro. Ei, PS, que é um disso. quando você bota tipo I mais, significa que sempre que essa variável aparecer, ela vai estar mais um, ou sempre que. Isso daqui eu nem sei se existe. Isso daqui existe? É porque lá começa com só um. Ah, tudo bem. Não, isso daqui significa que no final desse for, o I vai virar 1. Esse bloquinho aqui, esse cacarequinho aqui é executado quando termina o for. Esse daqui só é executado uma vez quando o for é iniciado. Esse daqui é testado no início de cada for para ver se entra ou não entra. E esse daqui roda no final do for. Okay? É o for padrão do C. Lembrando que por algum motivo mágico eu não devo fazer isso. Porque da outra vez que eu testei não funcionou, mas agora funcionou, então pode. Tudo bem. A questão é que quando a gente faz uma atribuição, ele faz inferência automática de tipo, então não é obrigatório. Ó. Não coloquei que é um número, mas ele fez a inferência e definiu que esse cara aqui era um número. Ok, embarquemos esse cabrito nojento. O que é que eu preciso fazer para embarcar esse menino? Caço na minha lista de passageiros, né? Aqui ficaria mais interessante lista de cadeiras, né? Cadeiras fica bonitinho, né? Cadeiras, né? Poltronas, tem que ser macio. Poltronas, né? Poltronas é difícil de escrever, cadeiras é mais fácil. Ok, cadeiras é mais fácil de escrever. Como é que eu sei se eu posso embarcar essa criatura bendita que quer entrar no meu vagão? Se tiver vaga, como é que eu sei se tem vaga? Se eu achar algum nulo. Se bem que depois que eu inicializei isso daqui, eu nem precisaria de capacidade, porque a capacidade é a mesma coisa do tamanho do vetor, não é verdade? O tamanho do vetor é a própria capacidade, então eu não preciso disso daqui. Né? Assim, o tamanho do meu vetor já não é igual à capacidade? O tamanho do vetor vai mudar? Não, então não precisaria dessa capacidade aqui. Não é uma obra. A capacidade talvez seja útil se toda vez que eu embarcar a pessoa, eu aumentar a quantidade de passageiros e eu te retirar, eu diminuir a quantidade de passageiros. Então eu sei, sem ter que percorrer o vetor, se cabe ou não cabe alguém. Entendeu? Então assim, se eu quisesse fazer assim. Aí no caso eu não precisaria percorrer o vetor para saber quem está alocado. Então era só. Não. Vou fazer das duas formas, bora lá. E isso daqui se chama redundância. Às vezes a redundância ele ajuda no processo de economia de ficar fazendo o mesmo processo várias vezes. Vou fazer sem essa criatura primeiro, tá bom? Tudo bem? Tirei a capacidade. Capacidade tirada, não temos capacidade. Capacidade morreu. O for vai ter a condição dele. Não, mas eu tenho o parâmetro capacidade para construir o for. Eu não tenho a capacidade, porque agora, quando eu quiser capacidade, eu vou fazer o quê? Ver o tamanho do vetor. E quando eu quiser saber quantas poltronas vagas eu tenho, o que é que eu tenho que fazer? Somar todos os que não forem nulos. É por isso que tinha a variável dos sentados. Exato, por isso que tinha a variável quantidade de pessoas. Para eu não ter que varrer o for. Vou fazer das duas formas que é rapidinho, é facinho, tá bom? Então vamos de cara ver... como é aqui? O size, quantidade, o length do vagão. Não, o tamanho do vagão é estranho, né? Qual é o nome que define quantas pessoas tem dentro? Não, capacidade é o máximo. Ocupação, taxa de ocupação. Lotação. Retorna um número. Como é que eu sei a lotação desse cabrito? Não, o tamanho é a capacidade. Por exemplo, se eu quiser saber get capacidade, agora é mais fácil aqui, ó. Qual é a capacidade do vagão? É o tamanho da lista. Como é que eu retorno o tamanho da lista? Ok, então pegar a capacidade é retornar o tamanho da lista. Pegar a lotação, saber quantas pessoas existem naquele vagão, é o quê? Percorrer. Let conte igual a 0. Para cada... estou em cima mais. Seja cada... O vagão é de
passageiros, né? Passageiros em cadeiras. Para cada um dos passageiros na cadeira, se passageiro diferente de nulo, que é a mesma coisa de dizer se passageiro existe, ok? Se passageiro existe, se passageiro é válido, porque isso daqui funciona tanto para nulo como undefined como zero, entendeu? Então, se passageiro existe, é válido, então o que é que eu faço com o meu amigo Conte? Conte mais um ou Conte mais. E no final retorno Conte, ok? Embarcar, como é que eu sei se eu posso embarcar ou não? Aí eu posso fazer duas coisas, né? Eu vou fazer assim. Mas no caso, se a lotação for menor que o número de... Tem várias formas de fazer. Vou fazer da forma... Vou fazer olhando de um por um. Ó, vou sair caçando. Se eu achar um buraco nulo, boto o passageiro dentro. Ok? Sai caçando. Não tem uma lista de passageiros? Então, para cada cadeira... fica até melhor cadeira do que passageira, né? Para cada cadeira. Para cada cadeira em desse ponto cadeiras. Se cadeira for nulo, né? Se não cadeira. Ok? Isso daqui é se cadeira existe. Isso daqui é se cadeira não existe. Se cadeira não existe, ou seja, se é nulo, se é undefined, se é zero, se é falso, tudo isso dá a mesma coisa nesse tipo de condição. Nulo, undefined, zero, booleano falso. Se cadeira não existe, então o que é que eu tenho que fazer aqui? Não vou dar push, porque se eu faço push, eu estou adicionando no final do vetor. Então, mas aí eu tenho que colocar dentro dessa cadeira, né? Eu não sei. Aí eu vou ter que percorrer por índice, porque eu tenho que saber o índice para colocar dentro. Se eu fizesse só isso daqui, cadeira recebe passageiro, não funcionaria, porque cadeira pega o valor que tinha naquela cadeira e não aquele assento, entendeu? Quando eu pego essa variável aqui, eu estou pegando o valor que tinha naquela cadeira. Então fazer isso daqui não faz sentido. Eu não quero pegar um valor que tinha na cadeira e sobrescrever e botar outro valor. Eu tenho que saber do índice para, através do índice, colocar o passageiro naquele índice. Então, o que é que eu tenho que mudar aqui? E isso daqui não é cadeira, isso daqui é índice, né? Fica mais fácil pensar assim. Então, aqui eu não faço se não índice, eu faço se o quê? De seta cadeiras, seta índice. Se isso daqui, na verdade, não existe, se a pessoa que está nessa cadeira desse índice não existe, então o que é que eu faço? De seta cadeira, seta índice, recebe quem? Passageiro. E aí eu retorno true. Embarquei. Ei, Darcelo. Diz. Por que tu não está usando chaves no foco? Porque é uma linha só. Só tem uma. Não, mas agora eu vou precisar de mais. Eu sei que não tem o for só tem uma única ação, que é o if. Entendeu? Mas como o if é grandão, fica mais bonitinho colocar as chavinhas para não ficar. Por via da dúvida, assim, se você quiser sempre pode botar. Agora, se eu sobrevivi ao for, o que aconteceu? Não, é porque ele está dizendo, olha, você não está retornando. Se você não entrar no if, você não está retornando nada. Então você estará retornando o quê? Undefined. Maldito undefined do meu ódio, ok? Entendeu? Então, por que ele está reclamando disso? Eu acho que só porque a gente fez aquela configuração no tsconfig. Mas tem que colocar o retorno ali embaixo? Eu sei, mas ó, se eu tirar isso daqui, ele não vai reclamar. Ele não reclamaria. Deixa eu ver se eu testar. Tá reclamando do mesmo jeito. É porque você vai ter retorno alguma coisa, mas ele não retorna nada. Pode não retornar. Vou deixar aquele cara lá. Na dúvida, esse cara aqui é sempre bom. Diz, Flor. Meu código estava dando, como o erro que eu pedi você no seu e-mail, meu código estava dando esse erro, aí eu coloco o monitor, ele só fez
Pronto, é justamente isso, ó. O que ele testa é o seguinte, ele está dizendo, olha, se você não entrar no if, você vai retornar o quê? É o que ele está perguntando. Se você deixar o código do jeito que ele está, como você não retornou nada, e você tem que retornar alguma coisa, porque é uma função que tem retorno, automaticamente quando não tem nada ele bota o quê? Undefined. Maldito. Ok? Mal posso ver seus movimentos. Então você tem que retornar alguma coisa. Se você não conseguir embarcar, significa que você não conseguiu embarcar. Se você não conseguir embarcar, você não conseguiu embarcar. Ok? Precisa de mais o que aqui? Pegar lotação, pegar capacidade, embarcar, partiu desembarcar. Desembarcar recebe um ID, que é uma string, retorna um passageiro. Tanto faz. Se você desembarcar o passageiro, você vai retornar a referência. Se você desembarcar booleano, você retorna true. No fundo não faz muita diferença, né? Seria só uma forma de obter de volta o objeto que eu coloquei no trem. Então é mais interessante retornar o passageiro. Então, só que no caso é o passageiro ou porque se não tiver ninguém para desembarcar, eu vou dizer, olha, esse cara não existe no meu trem. Não, no meu vagão, diz. Esse ID é do passageiro ou é ID do vagão? É boa. ID pass. Grato. Aí depois a gente faz o diagrama de classes bem certinho, com o jeito que está fazendo aqui. Ok? Agora eu tenho que caçar um passageiro, né? O que é que eu tenho que fazer aqui? Percorrer a lista. Percorrer com in ou com off? Por que com in? Tudo bem. Na hora que eu achar o passageiro, eu preciso fazer o que na posição que ele estava? Transformar em nulo. Então eu preciso do índice. Porque se eu coloco off, eu só teria o valor. Aí eu não teria a posição de onde eu quero colocar, matar a criaturinha, né? É mais para que situações? O off é só quando eu quero os valores. Eu não quero, tipo, alterar quem estava lá. Se eu quero alterar o valor, tudo de boa. Se eu quero mudar quem está naquela posição, aí o in é melhor. Como se transformasse agora o índice em nulo. Exato. Então eu vou dizer, porque assim, se eu usar, vamos tentar usar essa abstração. Se eu usar o in, eu tenho a cadeira. Se eu usar o off, eu tenho o passageiro. Se eu usar o off, eu posso mudar quem? O valor do passageiro, dos atributos do passageiro. Se eu usar o off, eu posso mudar quem está na cadeira. Desculpa, o in, né? Se eu tenho o índice, eu posso mudar quem está na cadeira. Se eu tenho off, eu só posso mudar o passageiro que eu peguei. Então eu não posso mudar quem está na cadeira. Então o off... Poderia trocar de passageiro. Eu posso trocar de passageiro com o in. Com o off, eu só posso mudar o valor do atributo do passageiro. Ok? O nome dele, por exemplo, eu posso pegar o passageiro com off e mudar o nome dele de boa, porque eu estou recebendo o valor do objeto, o passageiro. No in, eu tenho acesso à cadeira, à posiçãozinha para poder mudar quem está lá sentado. Seja para colocar alguém, como a gente fez aqui, seja para retirar alguém, botando nulo lá na criatura. No caso, o off não dá para deletar. O off não dá para tirar. Não sei, eu nunca testei, mas... Acho que ele vai deixar o objeto no file. Não sei, vocês testam aí. Eu sei que o in certeza funciona, entendeu? Porque cada linguagem ela tem as suas pequenas peculiaridades. Algumas permitem algumas coisas, outras não permitem outras. É porque esse é o formato mais geral que funciona em todas as linguagens, entendeu? Eles usavam o index off para pegar o índice e depois acessar o índice. Se funcionar, tá ótimo. Bora lá. Existem várias milhões de formas de fazer a mesma coisa. Vocês pegam aqui de se adaptar mais a vocês. Ok? Por exemplo, professor, eu não quero fazer assim. Eu quero fazer cadeiras, ponto, index of, índice. É a mesma coisa? Não. O que é isso? Retorna, o que é isso? Index of. O índice com a primeira ocorrência de um valor no array. Isso é para fazer uma busca, né? Isso daqui é uma busca.
É verdade. Você tem que Se o procurar elemento passageiro. retorna um índice. E se o elemento não estiver dentro, ele retorna menos 1. Só que aqui eu não tenho o passageiro, eu tenho o ID do passageiro, né? Eu poderia passar uma função de busca, mas mais fácil usar o in. Para cada índice das cadeiras, se a cadeira desse índice, isso daqui me retorna o quê? Cadeira índice retorna o quê? O valor, né? Eu posso fazer direto ponto ID pass. Ó, eu posso verificar se a pessoa dessa cadeira tem esse ID de cara? Posso? E se a pessoa não existir? Aí eu vou tentar acessar uma variável de alguém que não existe, né? Então, antes de tentar ver se essa pessoa tem esse ID, o que é que eu tenho que saber? Se ela existe. Tem que saber se ela existe, né? Então, ó, para cada posição da cadeira, primeiro teste, se a cadeira existe. Se a cadeira existe, qual é o segundo teste que eu vou fazer? Exato. Se a pessoa dessa cadeira tem esse ID, é só ID, né? Variável? É igual a ID pass. Se a pessoa dessa cadeira... É o contrário, não? Desembarca ela. Não, porque esse daqui é o get. O get não tem um ID, não? O get é assim. O que é que ele está reclamando? Possivelmente ele está dizendo que esse cara pode ser nulo. Aí eu estou tentando acessar, mas eu estou testando aqui. Porque ele está dizendo que... Ó, ele pode ser nulo, eu sei, por isso que eu fiz o teste. Só que ele não está reconhecendo como se eu fizesse o teste. É por causa desse cara aqui. Eu estou tentando descobrir a torta e a direita o que é que isso muda no código. Eu sei que eu estava usando. Vamos ver. Some! Copila. Some! Tudo bem. Exatamente, ele está dizendo, olha, esse cara pode ser nulo. Então vamos atribuir a variável, né? Eu não estou testando se esse cara existe. Mas é que era para ele burrice do compilador, porque se eu estou testando se esse cara não é nulo para entrar no if, ele não era para reclamar que eu não tenho. Claro que não é nulo, porque eu testei que essa carniça é nulo. Então bora lá. Não é nulo, mas pode ser nulo. Não pode ser nulo. Se ele vai ser entrando no if, ele não é nulo. É erro aqui do. Vamos ver como é que eu me livro dessa bendita variável. Let passageiro recebe, deixa eu pegar assim a variável, des cadeiras índice. Vamos pegar a variável. Se passageiro existe, se passageiro ponto ID foi igual a ID pass, agora ele deixou, né? Tive que atribuir a variável para ele saber que eu estava mexendo na mesma variável. Ele está dizendo que... Exato. Se esse passageiro tem esse ID, o que é que eu tenho que fazer com essa cadeira? Recebe nulo, né? Não tem mais ninguém na cadeira. E quem é que eu retorno? Passageiro. Ok? Então, para cada índice da cadeira, aí vocês sabem que se der aquele erro besta, é só você criar uma nova variável para poder lidar. Ficou até mais bonitinho. Não, esse retorno é o seguinte: se eu não conseguir desembarcar ninguém, o que é que eu tenho que retornar? Nulo. E é isso. O if tá errado. Tá. Aqui, né? Ainda tem outro aqui, né? Aqui no caso eu posso fazer um i de corte, porque ele só vai testar o segundo se o primeiro passar.
Ó, ele só vai... a primeira coisa que ele faz é testar o primeiro, né? Se esse cara existe, aí ele vai testar o segundo. E esse cara, .id, for o ID que eu quero, lembrando, né? Quando tem várias coisas assim, sempre é bom ter um parênteses de segurança aqui, né? Para garantir que você está fazendo as coisas na ordem certa. Então, aqui ele testa. Se esse existe, aí ele vai testar a segunda condição. Se esse ID é o ID que eu quero, então nessa cadeira eu coloco nulo, desembarquei o cara e retorno o cara que eu estou desembarcando. Então vocês já sacaram o que fazer quando dá aquele errinho de esse cara pode ser nulo, né? É só transformar em variável. Não precisa nem atribuir o tipo, porque como ele faz inferência, ele já viu, olha, passageiro pode ser passageiro nulo, né? Ele não... Vocês querem que eu levante mais? Vocês nem avisaram que estava baixo. Melhorou? Ok. Aí, assim, é redundante eu ter que fazer isso daqui, ó, é desnecessário. Isso daqui pode ser passageiro ou nulo. Por quê? Porque o retorno já define o que é que esse cara é. Como isso daqui é passageiro nulo, então esse cara só pode ser passageiro nulo, tá bom? No começo eu disse que tudo tinha que ser tipado. Menos o que for óbvio. Tudo bem? Para você não ter que ficar escrevendo várias vezes a mesma coisa, tá? Por exemplo, isso daqui não é óbvio, então você realmente tem que tipar variáveis internas, você tem que tipar isso daqui. Como você está fazendo a atribuição, é óbvio que esse cara aqui tem que ser um número. O que você não pode fazer é isso daqui e também nem só isso daqui. Porque se você fizer isso, esse cara vai ser undefined. Ok? É bonito, né, dizer isso. Que foi que eu mexi? Mexi aqui, né? Tudo bem. Estamos desembarcando, estamos embarcando, pegando a lotação, pegando a capacidade, construindo. Falta aqui o get ID, né? Fazer aqui o get ID. Getters and setters. ID. Eu faço um get cadeiras e um set cadeiras. Por isso que não tá dando certo. O quê? Tá no seu get ID. Mas o ID que eu tava pegando era do passageiro. Era do passageiro. Que agora pra mexer com esse aí, quem vai pegar é o trem. Professor, diz. vamos desembarcar? Desembarquemos? Então, se a gente quisesse generalizar, a gente poderia fazer a mesma coisa aqui, né? Seja passageiro cadeiras no índice. Se passageiro não existe, nessa posição eu porque eu tenho duas vezes a mesma variável, né? Passageiro. Eu tenho duas vezes a mesma variável. Passageiro. Pronto. Se PES não existe, nessa posição eu coloco o passageiro que está embarcando. Ok, vamos para o próximo. ToString. Não faz sentido eu colocar um set cadeiras. Não faz sentido eu colocar um set cadeiras. Por quê? Porque o set cadeiras, as cadeiras são alteradas através de embarque e desembarque. Então não faz sentido ter set cadeiras. Se eu quisesse um get cadeiras, também não faria diferença. Eu poderia ter. Para poder... por exemplo, procurar um passageiro. Aqui a gente não tem, né? Retornar o passageiro. Mas tinha um método lá, né? Tipo procurar, que é a mesma coisa. A gente poderia até usar o search, né? Se eu não colocar o get, eu tenho que fazer o search. Porque se eu dou o get, eu dou acesso à minha lista de passageiros para quem quiser saber quem está dentro do vagão. Por exemplo, saber se como é que eu sei se o passageiro está no trem? Aí eu tenho que passar em cada vagão, pedindo que o vagão procure, ou então fazendo o trem mesmo procurar. Se eu dou o get passageiros, eu permito que o trem faça a procura, porque ele vai ter a minha lista de passageiros. Se eu não der o get passageiros, eu tenho que me responsabilizar por procurar se o passageiro existe ou não existe. Faço qual? Tanto faz. Vamos fazer o search, já que
tudo está delegado para ele, né? Embarcar, desembarcar, vamos fazer o search. Search por ID string. Vamos de novo, mesmo código. Vou fazer o quê? É basicamente o desembarcar, né? Só que agora eu não preciso retirar o passageiro. Eu faço só o quê? Retorno ele. Então, search é basicamente o desembarcar. ID pass. Só que quando eu achar o passageiro, eu só retorno. Eu não preciso removê-lo. Só quero saber se ele existe. Não, se ele não existir, então eu retorno nulo. Eu preciso dizer aqui, passageiro ou nulo. Vai ficando fácil não, conforme a gente vai repetindo. O que é o próximo aqui? Já que a gente tem o search, embarcar, desembarcar. ToString. Pode fazer de novo, certo? Ok. A gente não fez, o que é que o desembarcar faz? Procura uma pessoa. Quando eu encontro a pessoa, o que é que eu faço? Digo que a cadeira está vazia e retorno essa pessoa. O que é que o meu desembarcar faz? A mesma coisa, procura uma pessoa. Mas na hora que ele encontra a pessoa, ele esvazia a cadeira dela? Não, ele só retorna a pessoa que foi encontrada. Ele quer saber, esse cara está no teu vagão? Aí eu retorno se o cara tiver e retorno que ele não tem ninguém com esse nome se ele não tiver. A mesma coisa do desembarcar, só que agora eu não removo o cara, eu só quero saber se ele está ou se ele não está. Por exemplo, eu poderia retornar, por exemplo, a posição que ele está, eu poderia retornar um booleano para saber se ele está ou se ele não está. Faz muita diferença não. ToString, o que é que eu tenho que retornar aqui? Colchete. Aí tracinho se é nulo. O nome do passageiro se tem um passageiro e colchetinho para fechar. Então vamos criar um string para sair montando, né? Porque não dá para fazer tudo num golpe só. Seja st começando com vazio. Professor, você não tem que dizer que é um string. Isso aqui é um string, então já é string. Nosso string na verdade começa com coisinha. Agora eu tenho que percorrer a lista de passageiros, né? Para cada passageiro, agora eu vou usar o off porque eu só quero os valores. Para cada passageiro de cadeiras, o que é que eu faço? Se passageiro existe, o que é que a minha string recebe? O nome do passageiro, né? Não, vamos fazer mais curtinho, né? Só o nome. Passageiro.nome. E mais um espacinho para não ficar tudo colado. Se ele não existe, ou seja, se é nulo, o que é que eu adiciono aqui? Tracinho e um espacinho. No final... Não, eu preciso daqui. Não, adiciono o nome e o espaço. Aqui eu adiciono o tracinho e o espaço. Ok? Quando terminar o for, st mais colchete fechado. E depois eu retorno st. Transformei o meu vagão numa string. Meu vagão está stringado. Só por diversão, vou fazer o get aqui. Não custa nada, né? Adicionar um métodozinho a mais. Getters, gerar o get de cadeiras. Então, o meu get de cadeiras retorna um array. Ficou faltando um negócio aqui, né? Array de passageiro ou nulo. Acabou o vagão? Acho que sim. Tchau, vagão. Tchau, vagão. Fui feliz com você. Plufs! Compactemos vagão. Próximo. Trem.
classe trem. Vamos fazer o projeto original, então, que ainda tinha um bem simples, que era uma locomotiva, que só... Aqui, ó. Plufs. Serve, por exemplo, com os métodos. Se eu quero empacotar só um método, só o lá, só o for. Puffs, puffs. Tudo que tem colchete ele empacota. É aquela hora eu vou abrir o meu só para ver se o meu também tem para clicar. Deixa eu ver. Pessoa sem fé. Também o string do último que o senhor fez, por favor. O toString. Então vamos lá. O que é o vagão? O vagão, de acordo com o que pedido no trabalho, é um colchete para iniciar que o vagão está iniciando, mais a lista das cadeiras, se está vazia, ou o nome do passageiro, se tem um passageiro. Ok? Então eu inicio a minha string que eu vou retornar colocando o colchete aberto. Para cada passageiro, se o passageiro existe, eu coloco o nome dele e um espaço aberto. Vou adicionando isso na string de saída. Se o passageiro não existe, eu coloco que o espaço está vazio. E aí eu dou um espacinho para não ficar colado. Quando eu termino o meu for, ou seja, eu termino de montar todas as minhas cadeirinhas, eu tenho que fechar o meu vagão, para não cair ninguém quando o trem decolar. E no final eu retorno a string de saída, né? Dá. Por exemplo, se eu quisesse só testar direto no vagão, eu posso criar... vou criar um vagão aqui. Vagão. Let vagão. Recebe new vagão número 1. Capacidade, cabem 4 pessoas no meu vagão. 4 pessoas no meu vagão. Vagão ponto embarcar. Professor, eu preciso dizer que isso aqui é um vagão? Não, porque se você está atribuindo um vagão para ele, você não precisa dizer que é um vagão do tipo vagão. Tudo bem? No começo eu fazia isso o tempo todo para poder explicitar, tudo bem? Para ficar óbvio, mas eu não vou mais precisar ficar fazendo isso o tempo todo. Então, quando o lado direito já deixar óbvio qual é o tipo, então você não precisa mais colocar isso daqui do lado esquerdo, tá bom? Então, eu estou criando um vagão, que é do tipo vagão, porque eu estou atribuindo a ele um vagão. Ok. Vamos embarcar, eu preciso de pessoas. Vou criar aqui uma nova pessoa. Não é pessoa, é passageiro. Estou criando um passageiro. O nome dele é Rui e o código dele é 101. Tudo bem, vai. Vagão.embarcar. Novo passageiro. Vou fazer a Diana. Tem como botar mais de um passageiro em só um? No único? Não, é Você fez um método que recebe vários passageiros? Não, o método que você fez só recebe um passageiro? Então você pode botar um passageiro por vez. Professor, e se eu fizer um método que recebe vários passageiros? Então você vai poder botar vários passageiros. Só funciona o que a gente faz. Então bora lá. Diana é a 2. Adicionei Diana. E depois vem quem aqui? O Rex. Rex é nome de gente não, né? É o Rex. Rex. Búlgaro. Rex. 2 S. Rex. Com H. Rex. Okay. É o 3. Ele tá checando por ID, Tudo bem. Ok, botei o Rex. Agora eu vou desembarcar. Vagão.desembarcar. Vou desembarcar. O ID é um string mesmo, né? O ID é assim. Vou desembarcar a Diana, que ela vai salvar o mundo. Agora eu vou adicionar embarcar novo passageiro, o Raul, que é o 04. Vagão.embarcar
Tenta embarcar de novo. Passageiro. Se você tentar desembarcar outra pessoa com 04, o Nick McLaren. Quero o filme. Quem era Nick McLaren? Não é do filme não, ele é um corredor de Fórmula 1. Nick McLaren? Gente, que peça, isso é engraçado. Se eu tentar embarcar outra pessoa com o mesmo ID, ele vai dizer que não pode, não vai permitir, né? Então, temos o trem preenchido, vou fazer um buraco aqui. Vagão, ponto de... Mas se eu tentar assim, embarcar. Isso que eu ia perguntar. Assim, podia ser pessoa Não, com o mesmo nome pode, porque no caso ele está só checando o ID, ele usa o ID para tudo. Ele usa o ID para tudo, né? Senão, imagina a sala Por isso que eu pensei que o ID podia ser incremental. Mas assim, o ID e o nome são duas coisas inúteis, no sentido de que eu só precisava de uma delas. Né? Então assim, não tem necessidade de ser as duas. Tá certo? É só pra perder nosso tempo e ficar ruim. Ficar ruim porque a gente fica tentando olhar, meu Deus, 01, 02, quem é 03, quem é 04. É muito pior ficar fazendo assim, né? Pra gente a legibilidade é muito ruim, tá bom? Por isso que eu vou fazer aqui igual, porque não faz diferença, tá? Aqui é só o Ré, o apelido, tá? Então eu vou tirar aqui o Rui, aí depois eu vou colocar o Raul, colocar o Nick, eu vou tirar aqui o Ré. Console.log. O que é que eu vou imprimir? O vagão. O que deu aqui? Linha 38, está dando o que eu estou tentando. Não pode ler o push de uma propriedade indefinida. Eu estou dando um push de nulo na linha 38. É a linha 38 mesmo? Enquanto tu vai colocar nas cadeiras, né? Onde é? Cadeiras. Quando eu tentar adicionar alguém nas cadeiras, né? Ele bota o string vazio. Push. Isso daqui tá errado. Embarcar. Eu tô dando os news direitinho aqui. Embarcar new. Tá certo. Desembarcar pelo nome. Vamos ver se a gente errou alguma coisa no embarcar. Para cada índice nas cadeiras. Não, cadê o push? Lá em cima, lá em... Mas cadê o push? Não, tudo bem. Ele não tá me deixando dar o push no nulo. Você não pode botar nulo lá. Não posso botar nulo? Por que se minhas cadeiras pode ser array ou nulo? Acho que essa é uma coisa do push, sei lá. Mas em outras linguagens funciona. Como? Eu nem tenho internet para olhar, né? Eu posso dar um push em undefined? Aí eu trocaria tudo aqui, né? Bora lá. Tem trocar todos aqui? Replacing files. Vou trocar nulo por undefined. Cadê? Como é que eu boto? Mando tudo? É aqui? Replace all. Será que ele me deixa usar undefined ao invés de nulo? Deixa. Coisa da linguagem, né? Ou seja, eu não posso empurrar nulo, mas eu posso dizer que é uma variável que só não foi definida ainda, né? É uma variável que vai existir, talvez. Ok? Mas no fundo fica a mesma coisa, então, já que tem esse bug vai besta, então a gente vai ficar sempre usando undefined. Por isso que estava escrito lá que era melhor usar undefined do que nulo, talvez por uma limitação da própria linguagem. Mas a lógica fica a mesma, né? A lógica fica a mesma. Vamos ver o nosso trem! Como é que eu insiro vários elementos vazios, então? Eu acho que deve dar na hora que tu cria o vetor, tu cria já
Eu posso criar já com o tamanho dele. Vamos testar. Ao invés de iniciar várias coisas vazias, eu vou criar um vetor. Ah, pitombas. Ah, tá aqui o erro. Eu estou inserindo dentro do vetor. Eu criei o vetor? Não. É o maldito undefined, né? É por isso que todas as variáveis têm que ser inicializadas. É só botar. É só colchete. É só colchete. Todas. Agora volta pro nulo! Sabe esse você aqui? Aí eu volto pro nulo. Deu certo. Vamos voltar pro nulo, né? Tudo que era undefined vai virar nulo. Replace all. Eu acho tão legal aprender as coisas junto com vocês. Funciona da mesma forma. Vai ficar o nulo então, tá? Bora lá. Vai ficar o nulo. Mas funcionou da mesma forma, né? Ficou quem tinha que ficar. Porque eu tirei o Rui, tirei o Ré, tirei o Rex, ficou o Raul, a Diana e o Nick. Porque o Raul eu inseri. Primeiro eu inseri o Rui, aí depois eu inseri a Diana, depois eu inseri o Rex. Aí tirei o Rui, ficou um buraco na primeira posição. Na hora que eu inseri o Raul, ele foi para a primeira posição, que era o buraco. Na hora que eu inseri o Nick, ele foi para a última posição, que era a última posição vaga. Aí quando eu tirei o Rex, aí eu tirei o cara dessa posição aqui, ficou o buraquinho. Perfeito, funcionando direitinho. Tudo bem, vamos pro próximo. Qual é o próximo aqui? Fica a dica, tá? Você não fez esse método, esse testezinho aqui para poder testar se o vagão funciona? Professor, se eu quisesse botar isso em algum lugar, para se eu fizer modificação e quiser rodar de novo e testar se meu vagão ainda funciona, eu tenho como botar em algum lugar? Tem. Não precisa nem criar uma classe teste. Lembra dos métodos estáticos? Sim. Pronto. Você pode criar um static, porque aí não vai ser do objeto, vai ser da classe. Static teste. Que faz o quê? Isso daqui. Bonito. Diz. Coloca um console a cada. Depois de cada linha embarcar, para ficar mostrando como é que. Pronto, a gente poderia fazer um debug, né? Isso daqui se chama um teste de inicialização, né? Um teste unitário, para poder mostrar o que está acontecendo em cada caso. No caso do embarque, só vai ficar retornando true, 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 mas senão a gente não vai ter tempo para terminar tudo até 3h30, então vamos terminar, ok? Então, qual a diferença mesmo de usar do jeito que está fazendo e agora do estático? Porque no estático, agora esse método de teste pertence ao vagão. Se eu quisesse rodar esse método de teste, como é que eu chamo ele? Vagão.teste, porque o teste é do vagão. Ele ia testar todos os vagões se eu tivesse. No caso, na hora que eu chamar vagão.teste, ele vai chamar esse método que eu escrevi. Professor, mas o senhor consegue criar um vagão dentro do vagão? Normal, de boa, ok? Tudo bem? Aí está aqui o método, eu posso rodar ele da mesma forma. Tudo bem? Então, se você quiser criar um método de teste, você pode criar o teu método de teste dentro do próprio... Para testar cada classe. Para testar cada classe, né? Ok? Porque aí você agora pelo menos sabe onde colocar teu método de teste. Ok? Né? Um estático. Vamos para o próximo. O que é que a gente tem mais aqui? Trem. Partiu trem. Class trem. Trem é... Vamos fazer locomotiva. Locomotiva que não custa nada. Locomotiva é só para a gente testar o conceito de agregação.
A locomotiva só diz quantos vagões o trem consegue carregar. Só isso. Então, quando você tenta adicionar um vagão no trem, ele verifica se existe locomotiva, porque você só consegue adicionar um vagão se for na locomotiva, e diz se você consegue adicionar ou não adicionar outro vagão. Entendeu? Só isso. Bem simples, mas é só para... A locomotiva e o trem. O trem é a agregação, a composição de uma locomotiva e vários vagões. O trem ele faz essa junção. Locomotiva. Então a locomotiva só tem um int quantidade, força, né? Máximo de vagões. Máximo de vagões. Não é int não, number private. Máximo de vagões. É só um. Partir para cá. Só um. Generate gets and sets. Isso aí faz só em ter o visual. O toolbox, esse bregaço aqui, ó. TypeScript toolbox. Vou fazer mais nada não, tá? Só o construtor aqui. Empacotei. Vamos pro trem. O que é que o trem precisa? Bora lá. O que é que o trem precisa? O que é que o trem? Pronto. O que é que o trem tem? Trava a língua. Pedra, prego, pedra, prego, pedra, prego, pedra, prego, pedra, prego. Uma lista de vagões, né? Que é vagões. Vagões que é um array de vagão. Array de vagão. Professor, por que o senhor está usando isso daqui ao invés de vagão? Assim. É a mesma coisa. Eu acho esse outro mais bonitinho. Ctrl E. É mais esse outro dá para usar dois, né? Porque o outro dá para usar dois. Vagões. Aqui eu posso fazer assim, ó. Vagões. Aqui não vou precisar, mas como a gente fez no outro, vagões ou nulo, entendeu? No outro a gente não pode fazer vagões ou nulo. Eu acho que isso aqui não existe, não faz sentido. Não funciona não. Tem que ser naquele modelo de array mesmo. Vagões, array do tipo vagão. Naquele lado não deu certo, não acho. Você botou vagões. É porque tinha todos os vagões. Não vou testar não, vocês testam em casa. Vamos terminar esse código em nome de Jesus? Vamos. A gente ainda tem meia hora, mas vamos terminar com calma, né? Você tem lista de passageiros? Não. O trem não tem lista de passageiros, pelo menos por enquanto, né? O trem tem uma lista de vagões, em cada vagão faz a sua própria gestão. Ok? Vamos colocar que o trem tem uma locomotiva? Tudo bem? Então, o trem tem uma private locomotiva, que é uma locomotiva. Trem tem um construtor. Vamos testar se funciona. Construtor. Por que tem vezes que dá bem certinho, hein? Eu tinha colocado o private nos outros, tinha? Não, mas assim, se eu testar sem o private, ele faz? Não sei. Vamos testar. Construtor. Não. Ok. Volta o private, ok. O trabalho de escrever construtor. Eu acho que é porque as outras estavam definidas. Sei lá. Como eu não vou fazer get set para esses caras, não tem get set para esses caras, né? Vou fazer logo aquela Gambi aqui, ó. Lembra aqui da Gambi? Não precisa. Não, fazer normal. Deixa assim. Então, para ter um trem, eu preciso ter uma locomotiva. É o trem que vai criar a locomotiva? Não, a gente já tem uma agregação aqui. A locomotiva não pertence ao trem.
Da mesma forma que o passageiro não pertencia aos vagões. Alguém fornece o passageiro para o vagão e depois o vagão devolve o passageiro de volta. Lembra que tinha de embarcar e desembarcar? Então o passageiro ia, o passageiro voltava. Ok? Então alguém vai fornecer para ele uma locomotiva. E aqui eu vou fazer as duas construções. D seta, locomotiva, recebe. Rapaz, você não está gravando, né? D ponto, locomotiva, recebe. Locomotiva. Tem que fazer mais alguma construção? D ponto, vagões, tudo tem que ser criado. Recebe. Vazio. Preciso fazer como eu fiz no meu passageiro, inserir um monte de nulos? Não, porque não tem a quantidade. Não, eu tenho a quantidade máxima, que é a locomotiva. Mas eu preciso, no caso, colocar vários vagões nulos? Não, porque os vagões só podem ser preenchidos na ordem, né? No caso do passageiro e no caso do junk food, eu poderia colocar na 5ª posição, na 6ª, na 10ª, na 1ª, mas aqui eu vou ter que dar o push, porque eles vão ter que ser colocados na ordem, então não faz diferença. Aqui eu não preciso fazer os nulos, né? Vamos fazer o adicionar vagão? Não vou fazer remover vagão. Adicionar vagão, recebe um vagão do tipo vagão. Como é que eu sei se eu posso adicionar vagão? Como é que eu adiciono? Porque se eu posso adicionar vagão se a quantidade de vagões for menor do que o máximo da locomotiva. Se vagões ponto length for menor do que ponto locomotiva ponto máximo de vagões, então ponto vagões ponto push de vagão e return true. Ou então, se for maior ou igual, eu retorno falso. Professor, por que você inverteu? Só para não botar os parênteses. Tudo bem? Se não, returno true. Acho que o mundo fica mais lindo sem parênteses. Cochetes, Chaves. Por que às vezes a gente coloca o else aí que você colocou? Porque a gente colocou o valor default como sendo esse. Você não deve colocar o else se você não precisar do else. Por exemplo, fazer isso daqui é um erro. É como se fosse na coluna do true, aí depois... Isso daqui não deve ser feito. Porque você entra no if. Isso daqui não é nem questão de não pode, é não deve. Por quê? Porque você entrou no if vai pra... Mas assim, mais forte do que isso. Todo método que retorna alguma coisa tem que ter um retorno padrão. Ok? No caso, se fosse um valor... Exato. Para você garantir que ele não vai fazer o quê? Retornar undefined. Lembra do nosso maldito undefined? Se ele não encontrar nenhum retorno no código, o que é que ele vai retornar? Undefined. Então, para não correr o risco, todos têm que ter um retorno fora dos ifs e elses e etc. Que a gente fez quando a gente tirou esse cara. Ó, na hora que eu tirei o else, eu deixei um retorno padrão aqui, que é o quê? True. Diz. Você falou que se o if só tivesse uma linha de código, não precisava colocar a chave. Se coloca a chave, tem algum problema? Não. Não, tipo assim, não, tanto faz. Estilo de codificação. Eu faço assim para o código ficar mais compactado na hora que a gente está procurando as coisas. Porque como a gente faz tudo na mesma linha por enquanto, a gente não está fazendo módulos. Quanto mais esmagadinho, assim, eu acho que fica mais legível isso daqui, né? Razoavelmente legível. Eu já peguei o costume de colocar. Tudo bem, pode deixar, de boa. Isso daqui é só por questões didáticas em sala de aula, para ficar mais fácil de nós encontrarmos o que a gente quer dentro do código. Tudo bem? E ele pegar menos linhas. No caso lá, quer dizer que o próprio tem que ter a capacidade de embarcar. Exato, então aqui o trem vai fazer embarque. Como é o embarque do trem? O trem recebe um passageiro, né? Passageiro. A gente ainda tem 20 minutos. Como é que o trem embarca os passageiros?
Para cada um dos vagões ele tenta embarcar. Se conseguir, deu certo. Se não conseguir, não deu certo. Testa se está vazio, né? O quê? Para poder colocar. Não, porque ele tenta embarcar no vagão. Hã? Não, o trem, ele não sabe o que tem dentro do vagão. Ele pede para o vagão embarcar. Então eu faço. Ele chama o vagão para o vagão testar. Então, para cada vagão em seta vagões, isso daqui vai pegar os valores que são os vagões, na verdade. Tem perigo disso daqui me retornar algum valor nulo? Não, porque ele só vai passar em cima dos valores válidos, na verdade. Vagões, eu não só estou adicionando vagões válidos, não tem perigo de adicionar um vagão que não existe. Então... Mas você tem como remover esses vagões? Mas se eu remover, ele vai sumir. Ele vai ficar o buraco. Se eu fosse remover um vagão, eu não colocaria nulo, eu daria um splice para remover o objeto. Então aquela posição não existiria, não seria nulo. Até porque o nosso vetor é um vetor apenas de vagão. Para ele poder aceitar nulo, eu teria que dizer que ele também é um vetor de vagão ou nulo. No caso aqui, ele é um vetor apenas de vagão. Para cada um dos vagões, aí eu faço o teste. Se o quê? Se o vagão conseguiu embarcar o passageiro, o que é que isso daqui me retorna? Isso daqui me retorna o quê? Booleano, né? Se ele conseguiu embarcar o passageiro, então return true. Se eu passei em todos os vagões e não consegui embarcar, então retorne false. Yes. Boolean. Diz. Eu estava com dúvida sobre isso. Se você colocar um método dentro do if, ele vai executar o método? Se você colocar o método... Dentro do if, ele vai executar o método. Esse é um processo de saltos. Por exemplo, chegou aqui no embarque, ok? Aí o for vai poder pegar isso daqui. Aí ele chama vagão.embarcar. Aí ele vem pular para cá, vai pular para dentro do vagão. Aí chegou aqui no embarcar. Aí vai fazer o código todinho. Quando fizer o código, ele vai pegar o valor de retorno e vai... Como é que eu volto aqui para onde eu estava? Não, nos outros... Alt para a esquerda faz isso nas outras IDEs. Na hora que eu terminar isso daqui, eu vou retornar, ou seja, vou deixar true ou false onde foi chamado. Então isso daqui vai deixar um valor, que é o valor do retorno. Puf, aí ficou aqui o valor, ou true ou false. Aí, de acordo com true ou false, eu vou entrar no if ou não. Então eu vou pulando para os métodos, eu vou pulando... A execução do método tal, né? Tipo, o passageiro tá... Exato, isso daqui se chama pilha de execução. Quando uma função chama outra, eu coloco tipo na pilha, uma em cima da outra. Que chama outra, eu coloco aqui. Aí que chama outra, eu coloco aqui. Na hora que retorna, eu volto para a função que estava. Retorna, eu volto para a função que estava. Chama outra, eu volto na pilha. Chama outra, eu volto na pilha. Retorna, volta para onde estava. Retorna, volta para onde estava, até voltar para mim, acabar o código. O que é que o meu desembarque precisa? De um ID do passageiro, que é uma string e retorna o passageiro. A gente fez retornando o passageiro. Ou então nulo, se o passageiro não existe. Vou ter que percorrer os vagões. Para cada vagão dos vagões, se vagão.desembarcar do ID pass for o quê? Se isso daqui for verdade, significa o quê? Não, se isso aqui só tem duas opções, ou ele retorna o passageiro ou ele retorna nulo. Se retornar o passageiro, então ele desembarcou, né? Então eu tenho que retornar esse passageiro de novo. Não é verdade? Então eu vou pegar logo ele aqui, ó. Posso dar um retorno? Não, porque se ele retornar nulo, eu não posso sair, eu tenho que continuar olhando os outros vagões. Eu só posso sair se ele existir. Então aqui eu tenho que pegar essa variável, eu não posso colocá-la direto dentro do if porque eu vou ter que fazer dois testes. Então aqui, ó, let passageiro recebe isso daqui. Aí qual é o teste que eu faço? Se o passageiro existe, então retorno o passageiro. Mas eu
Tudo bem. Eu dentro do primeiro vagão, eu olho quem é se esse passageiro existe. Faça a busca, tudo bem? Passageiro, você está nesse vagão? Ele me retorna um valor. Se esse passageiro existe, eu encontrei a pessoa que eu queria e retorno ele. Se eu passar por todos os vagões e não cair nesse if, o que é que significa? Que ele não está no meu trem. Se ele não está no meu trem, retorno nulo. É porque no caso aquela variável pass, ela já vem com um passageiro, né? Exato. Na hora eu chamo vagão. O cara pergunta assim: trem, você tem o meu passageiro? Aí faz de conta que eu tenho 3 vagões. Aí eu pergunto: vagão, tu tem o passageiro? Aí ele me retorna um valor. Aí eu quero que eu olhe esse valor. Se esse valor for válido, ou seja, é um passageiro, então eu digo que tem. Se esse valor não for válido, eu tenho que continuar o laço. Aí eu pergunto: ei, tu tem esse passageiro desse ID? Aí ele me retorna a informação. Aí eu olho, não, é nulo. Tu tem o passageiro com esse ID? Ela retorna a informação. Aí eu olho, ei, não é nulo. Se não é nulo é porque é o passageiro que eu queria. Se é o passageiro que eu queria, eu continuo fazendo laço? Não. Aí eu saio. Por que eu criei uma variável? Porque se eu coloco de cara isso daqui dentro do if, como eu estava, quem é que eu vou retornar aqui? Pois é, ele pode botar vagão, pode desembarque. Posso. Poder eu posso. Mas aí eu vou estar fazendo 2 buscas, na verdade? Cadê? Vou estar fazendo 2 buscas, vou estar percorrendo a estrutura 2 vezes. Eu tenho a necessidade de percorrer ela 2 vezes? Não, se eu posso guardar a variável, né? Por isso que eu coloquei ela como variável, porque aí eu só percorro uma vez, guardo o valor, testo o valor, retorno o valor. Ele está procurando o passageiro que foi desembarcado. Eu estou procurando o passageiro, eu estou tentando desembarcar o passageiro com esse ID. Eu estou tentando desembarcar o passageiro com esse ID. Minha sugestão é a gente não utilizar mais os IDs, usar só o nome mesmo, que fica mais simples. Eu não poderia só, nesse código que está retornando, vagão pode desembarque. Tudo bem. Imagina que o primeiro vagão já é nulo. Aí eu já retorno nulo sem olhar os outros? Não, eu tenho que olhar todos os outros. Então eu não posso só retornar o que o vagão me passou. Eu tenho que verificar se é passageiro. Se for, eu retorno. Se for nulo, eu continuo. Entendeu? Aí eu pergunto de novo: se for passageiro, eu retorno. Se for nulo, eu continuo. Se for passageiro, eu retorno. Se for nulo, eu continuo. Quando é que eu sei que o cara não está no trem? Quando eu passei por todos os vagões e não achei ninguém. Se eu passei por todos os vagões e não achei ninguém, aí eu sei que ele não está no meu trem. Tudo bem? Ok. Tem o embarque, tem o desembarque, tem o adicionar vagão. Falta o quê? Não, precisa de remover vagão não. Só o toString para poder gerar o trem, né? Vai fazer o controlador? Yes, pode fazer tudo, né? Procurar o passageiro também, né? Procurar o passageiro é basicamente o desembarque. Só que ao invés de, por exemplo, quero saber se esse passageiro está no meu trem. O que é que eu faço? Para cada um dos vagões, se a minha busca foi nula, se a minha busca retornou alguém, então eu retorno alguém. Mesma coisa. Se a minha busca não retornou ninguém, no final de tudo eu retorno nulo. É a mesma coisa. ToString, como é que é o ToString do trem? Várias locomotivas. Ele vai percorrer para chamando de ToString de cada uma. Saída, recebe, vazio. Vou colocar assim: trem. Aí agora eu tenho que pegar, adicionar todos os vagões, né? Para cada, gostamos de ser mais. Seja um vagão de desponto. Vagões. Aí o que eu faço? Saída mais igual a vagão.
O vagão não tem o toString dele? Return. Já vai ficar todos os vagõezinhos assim. Todos os vagõezinhos envagãozados, né? Vamos colocar. Minha locomotiva tem um máximo, né? Tem um ID, tem um máximo ou só tem o máximo? Só tem o máximo. Era só para garantir que só tem o máximo. Tudo bem. Ok. Tudo bem. Pronto. Controle. Vamos para o controle. Class. Tudo bem. O que é que eu preciso fazer para esse negócio funcionar? O que é que eu vou ter que ter? Né? Eu tenho que ter um trem, na verdade. Então, vou ter que criar um trem. Vou ter que criar um trem. Vou ter que criar um... os vagões eu vou criando à medida que... No código, né? No caso aqui, como eu não posso ter vários trens, não faz sentido ter várias locomotivas. Então eu vou criar a locomotiva também aqui. Eu crio a locomotiva e crio o trem, e aí eu vou entrar nos métodos que vão adicionar os vagões on the fly, né, em tempo real. Como eu vou adicionar também as pessoas em tempo real, né? Locomotiva, que é do tipo locomotiva. Partiu construtor. Deixa eu ver se agora funciona. Tudo bem. Tem algum bug, né? Obviamente, né? Que essas classes que tu cria, ele não cria direto, mas quando é tipo string, number e tudo mais. Tudo bem. Talvez seja isso, né? Talvez que é por causa do... Será que se eu fizer aqui um ST do tipo string, ele vai fazer? Não. E se eu disser que é privado? Private. Também não. Então deixa pra lá. O importante é que a gente sabe escrever, né? A gente faz na mão. Ok. Construtor. Pronto. Vamos aqui para a ordem das coisas importantes. Vamos lá. Vamos entender. Qual é a ordem que eu tenho que criar as coisas aqui? Quem é que eu crio primeiro? Eu posso criar o trem antes da locomotiva? Não, porque o trem, para ser criado, precisa da locomotiva. Exato. Eu preciso passar a locomotiva no construtor do trem. Então, des.locomotiva recebe nova locomotiva. Vou colocar no máximo 3 vagões. Ok? Agora, para criar o trem, des.trem recebe new trem, passando uma locomotiva, que é quem? Ó, nossa amiga aqui, ó. Ok. Ok. Não precisa pôr ele no parênteses do construtor, né? Não entendi ainda. Os parâmetros? Não, porque é o controlador que vai criar, que vai construir. O controlador não recebe parâmetro. Ele que vai fazer a montagem do jogo pra gente. A gente tem várias pecinhas que vão ser montadas aqui. Por exemplo, a gente não fez a gerência de passagem, né? Não fez o sistema de gestão de passagem. Mas se eu fosse fazer, seria trivial. Aqui no caso, classe bilheteria. Bilhetes. O que é que os meus bilhetes guardam? A lista dos passageiros, né? Então eu teria só fazer aqui no custa nada. Bilhetes, que é do tipo array de passageiro. Faz sentido ser nulo? Não vou vender a passagem para quem? Joguei para cima, ver quem pega. Não, tem que ter alguém. E aqui no caso vai ter só um método, teriam 2 métodos, né? O caso toString para mostrar o quê? A lista de todas as pessoas que embarcaram. Teria o construtor, o toString e o vender, embarcar, né? Teria 2 coisas aqui. Vamos fazer aqui o vender recebe um pass do tipo
passageiro e faz só o quê? Deseta bilhetes ponto push de pass. E preciso do construtor porque mania de ser mais horrível. E o toString faz o que? Só mostra a lista, né? String st recebe vendas, que é nossa vendas. E agora eu vou colocar o nome de quê? Não é string st, é let st, não precisa dizer que é string, né? Let st. Agora para todos os para cada bilhete, né? Para cada bilhete de des.bilhetes st mais o que? Bilhete. Porque o bilhete não, já é um passageiro, né? Passageiro. Bilhete é um passageiro e passageiro tem nome e identificador. Nome e identificador bem direitinho. Então, st. E aqui eu preciso colocar um NGL, porque eles não têm NGL lá no próprio passageiro. Vou botar uma quebrazinha a mais aqui, só para dizer que acabaram as vendas, e no final retorno st. Então, onde é que eu crio os bilhetes? Bilhetes é do tipo o quê? Bilheteria. Bilhetes, né? Agora eu tenho também que inicializar. Des.bilhetes recebe novo bilhetes. Tem que chamar o bilhete na hora que você vai embarcar o passageiro? No caso aqui, a gente, na hora que embarca o passageiro, vai mandar o mesmo objeto pro trem. Não, a gente manda pro trem. Se o cara conseguir embarcar, a gente salva ele, entendeu? Ou seja, o cara tenta comprar a passagem. O nosso embarque, no caso aqui, é lógico, é como se fosse vender passagem, entendeu? O cara quer entrar no meu trem, aí eu verifico se tem vaga. Se tem vaga, eu salvo ele, como quem diz, vendi um bilhete para esse cara. Se não tem vaga, eu não vou registrar que vendi um bilhete para esse cara. Não sei, mas eu tenho que colocar dentro de outra classe a classe bilhete? Não, só no controlador. A locomotiva não sabe que os bilhetes, assim, que os bilhetes existem, né? A gente não tem uma entidade bilhete. Na verdade, o que vocês entendem por passageiro é o bilhete. O que vocês estão pensando por passageiro é a abstração do bilhete, porque o passageiro não entra no sistema. O que entra dentro do sistema é a reserva dele para poder usar o trem, né? Então, o que a gente está falando passageiro o tempo todo, se vocês não quisessem mudar isso daqui poderia ser, por exemplo, outro nome, para não chamar de bilhete. Isso daqui, por exemplo, registro de passageiros. Registro de passageiros, tá certo? Então, no meu registro de passageiros eu guardo o quê? Os passageiros também. Só que não como trem daquela forma, né? Passageiros. Aqui eu só guardo quem conseguiu embarcar no meu trem. Fica melhor assim? Mas no caso não precisaria, na função embarcar do vagão, ou que ela adicionar, então tem que chamar... Se você quiser, porque o teu embarcar não disse se deu certo ou errado, você pode fazer o controlador tenta embarcar. Se embarcou, confirma a venda. Professor, mas eu queria que o trem resolvesse tudo. Pode. É só, no caso, você cria a bilheteria antes do trem e passa o que para o trem? A locomotiva e a bilheteria. Aí ficaria tudo dentro do embarcar. Na hora que o embarcar der certo, aí ele já coloca de cara dentro da bilheteria. Mas, a priori, não existe o requisito forte de que a gestão do trem precise lembrar quem foram as pessoas que embarcaram. Entendeu? Temos duas entidades separadas, porque, por exemplo, a gente poderia colocar aqui na nossa bilheteria a questão de quanto que foi vendido, o lucro que teve, todas essas coisas que não fazem parte do sistema de alocação e desalocação do trem. Ok? O nosso tempo piu, foi embora, né? Foi embora. Mas aqui o resto... Mas o resto daqui, pessoal, é meio... É aquilo que a gente já fez. Por exemplo, o que seria o método embarcar, né? O método não, aqui a gente teria um static, aqui um command line, né? Aí a gente teria todo aquele cacarecaral que a gente sempre tem, né? E aqui o que seria o embarcar?
Se blá 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 for igual a embarcar, né? Se user, como é que a gente usa? User. O que é OP? User input, né? Não estava usando user input? User input. Se user input na posição 0 for embarcar, então eu teria que a posição 1 seria o nome, a posição 2 é o ID. A primeira coisa que a gente faz é criar a pessoa, né? Então, let pass recebe new passageiro com quais informações? O I1 e o I2. Aí o que é que eu testo? Se trem embarque de quem? Do passageiro. Se isso daqui deu certo, então o que é que eu faço? Des.bilhetes.vender para esse passageiro. Se existe vaga para esse cara no meu trem, então eu confirmo ele no registro de vendas. Só deixa comparando o item que tá. Valeu. Entendeu? Aqui, claro que não vai funcionar porque não tem o resto das coisas, mas as chamadas de função são bem simples aqui, né? Como é que eu sei se o cara tá... O que seria o desembarque aqui, né? Vocês veem como é bobo, né? Desembarque é só chamar a função de trem. O que seria o desembarcar? Desembarcar pede só o quê? O ID, né? Então o ID no caso seria o I1, né? Se trem.desembarque, então Cout, né? Desembarcou. O uso é muito trivial aqui no caso, né? Você não mexe mais na parte das vendas, porque as vendas é só... Se o cara desembarca, ele continua no histórico das vendas. A questão é que onde é que eu guardo o histórico das vendas? A ideia é criar uma outra entidade, que não é o trem, para guardar o histórico das vendas. Mas vocês veem que é bem trivial o uso nesse caso aqui, né? O uso nesse caso é bem trivial. A gente não tem muitas ações aqui. A gente tem embarcar, desembarcar, o que mais? No caso, mostrar o trem. O que seria o show? É só mostrar o trem. Tem mais alguma coisa? Não, né? É bem simples isso daqui. Espero que tenha sido útil, né? Acho que a ideia era tirar um monte de dúvidas. Então, hoje, fazendo isso daqui, a gente reviu praticamente a matéria toda que a gente já tinha dado, né? Tudo que a gente viu está aqui, né? Então, é importante que isso daqui não seja apenas uma coisa que você entende o que eu estou dizendo quando eu faço, mas você saiba fazer, porque a próxima do trem a gente vai ter vagão de passageiros, vagão de animais, e cada passageiro vai poder ser gente ou animal, né? Que é o trem é o trem de carga, né? Não, não é, ainda é o terceiro. Tá. Diz? O que é essa aula de hoje? Como vai adiantar em casa? A aula de hoje vai ficar para amanhã. Quinta-feira. A gente vai ver mapas. Na sexta, né? Na quinta. Amanhã tem aula. Não sei, mas é porque, por exemplo, eu não vou poder vir na quinta. Mas eu gravo. Podia deixar tipo mapas para sexta e passar. Pode ser. Então eu faço contatos, a gente vê contatos. Mas a gente, pessoal, a gente já tá praticamente, a gente viu tudo que era importante para poder seguir em frente. Então, assim, tudo que a gente precisava de base já acabou. Base, agregação, composição. O que falta para fechar a conta ainda é só construção em módulos, colocar cada classezinha no seu lugar, né? A gente pode fazer, que é muito simples no caso. Mapas também é simples, é um tipo de coisa que vocês aprendem olhando fazer, é mais a compreensão da estrutura de dados. Pronto. Construção modular, mapas, referência cruzada, pronto, partiu a herança e interface, diz. Não sei, depende do que a gente for fazer na quinta. Porque se for ficar tão fácil assim, o simples, o mapa, dá pra dar na quinta e dar uma revisada na sexta pra ele ver. Pronto, pode ser. Mas aí é simples. Ou então vocês me lembram de não deixar o vídeo tão esparso,
Quando eu for fazer a filmagem, eu separo e deixo só a parte dos mapas como um vídeo curtinho de 15 minutos. Tem que soltar o vídeo, porque... Tenho, é porque semana que passa, na sexta-feira, eu termino a aula e já vou para Fortaleza. E me lascou porque minha internet não estava boa lá e eu gravei, eu não configurei direito as resoluções, eu gravei em mega. Vocês vão ver que quando subir o vídeo vai ficar naquela 1080p. Aí não tem necessidade. Aí quando eu vou fazer upload de 1 GB para cada vídeo, não rola em casa. Então foi erro. Quando eu chegar agora, eu vou subir todos os vídeos. Mas quinta-feira mesmo, quinta-feira de manhã, eu não tenho aula, então eu já subo tudo que tiver atrasado quinta-feira de manhã. Não, quinta-feira não. Eu dou aula na quinta-noite, sexta-feira de manhã eu já desenrolo tudo. Tá certo? E aí, se vocês me lembrarem, eu tento, como não é prática, se vocês me lembrarem, a gente faz o seguinte, a gente quebra o vídeo em vários pequenos pedacinhos, né? Para ficar mais fácil achar o que tiver que achar. Não tem chamada porque não tem internet, né?